Dando sequência nas nossas aulas, nós vamos continuar agora com o cadastro do vínculo do trabalhador. Então, anteriormente nós falamos sobre a inclusão dos dados pessoais e a partir daí nós vamos iniciar a inclusão do vínculo, onde nós vamos informar os dados trabalhistas daquela pessoa. Então, finalizei o cadastro dos dados pessoais, o sistema vai perguntar se eu desejo incluir o vínculo, eu confirmo e ele abre a tela de cadastro. Qual o caminho, pessoal? Manutenção, trabalhador, vínculo. A partir daí, nós vamos colocar as informações, vamos dizer que seja a contratação do trabalhador ou o início de retirada de prolabore de um sócio, ou início de prestação de serviço de um autônomo. Ou também podemos pensar num contrato de estágio para um estagiário, no início da atividade de um aprendiz. Então, voltando sempre a lembrar, todos aqueles que constam na nossa folha de pagamento, nós vamos precisar cadastrar os dados pessoais e vamos precisar incluir o vínculo. A tela de vínculo, no mesmo caminho. Repetindo, manutenção, trabalhador, vínculo. Matrícula é preenchimento opcional. Trabalhador, ele vai buscar o cadastro do trabalhador que eu acabei de incluir nos dados pessoais. Nós vamos começar a preencher a partir da aba de dados gerais, com a informação do CBO. Lembrando que o Calima já traz a tabela de CBO pronta, eu só vou incluir os dados do CBO que eu quero colocar na informação, certo? Centro de custo, se eu vou optar por calcular uma folha separada por centro de custo. Informação do sindicato. Para isso, eu preciso fazer um cadastro prévio dos dados do sindicato. Do centro de custo também, lembrando, preciso cadastrar os dados do centro de custo. Informar o conselho regional, caso seja uma profissão regulamentada. Se você também ainda trabalha com livro de registro, eu vou informar o número do livro de registro, o número da folha de registro. Informações importantes. Se já optou pelo registro eletrônico, não é necessário o preenchimento dessas duas telas. Categoria. Qual a categoria desse trabalhador ou dessa pessoa que vai prestar serviço na empresa? Categoria 101, que é empregado. 11/722, que é o diretor não empregado. Categoria 723, isso fica a cargo de selecionar no ato da admissão do trabalhador. Na sequência, o tipo de admissão. Primeiro emprego, reemprego, reintegração, transferência de colaboradores. Data de admissão, tem que ter a mesma data da opção do FGTS. Se eu estou contratando um funcionário agora, ele tem que ter a mesma data de admissão. Se é um trabalhador sem vínculo empregatício em que eu não tenha recolhimento de fundo de garantia, o preenchimento deste campo é opcional. Na sequência, número de dias em contrato de experiência, número de dias de prorrogação em contrato de experiência. Qual que é o tempo do contrato de experiência? Prazo máximo de 90 dias. Eu posso ter um contrato de experiência com uma prorrogação não ultrapassando os 90 dias. Então, contrato de 30 dias, prorrogável por mais 60 dias. Informações complementares. Recebendo seguro-desemprego ou se é ou não trabalhador rural. Informações importantes. Na sequência dessa admissão, tipo de contrato. Qual que é a importância do tipo de contrato, pessoal? É um contrato por prazo
indeterminado ou contrato por prazo determinado? Qual que é a ideia das duas situações? Contrato por prazo indeterminado, o funcionário pode ser contratado e já ter imediatamente seu contrato por prazo indeterminado. Ou ele pode iniciar com um contrato de experiência e ao final do período de experiência ele se torna automaticamente indeterminado, certo? Quando eu trabalho com contrato por prazo determinado, ficar sempre atento. O contrato por prazo determinado, ele tem um objeto para contratação, que é uma razão para ele existir, e tem uma data de término já pré-determinada, certo? Então, contrato por prazo determinado, ele tem um objeto de contratação. Vamos colocar como exemplo a safra, uma demanda de festas de final de ano. Então, ele tem um motivo para existir, para atender uma demanda da empresa. E no ato da sua assinatura, ele já vai ter uma data específica determinada para término. Então, se eu estou contratando um trabalhador hoje e é por contrato por prazo determinado, eu já vou comunicar ao trabalhador que ele terá duração, por exemplo, de 2 meses. Ao final desses 60 dias, esse contrato é encerrado. Se por algum motivo esse trabalhador for efetivado, aí o contrato vai virar a chave para indeterminado. Então, sempre ficar atento nessa situação. Determinado tem um objeto para ele existir, indeterminado pode ser direto indeterminado ou começar com um período de experiência e após ela a gente começa com ele indeterminado. Ainda nessa aba de dados gerais, nós temos também o tipo de dedução de IR. Isso veio agora recentemente com a mudança da forma de cálculo de imposto de renda. Então, antes, a gente utilizava sempre as deduções legais e agora, recentemente, a gente tem a dedução simplificada. Deduções legais é a que sempre foi praticada. Simplificado tem um valor fixo, que é abatido do valor do salário do trabalhador, dos rendimentos, e depois a gente aplica a tabela progressiva, certo? E existe a possibilidade de colocar a configuração como tipo de dedução de IRRF como dedução favorável ao trabalhador. Nesse caso, no ato de cálculo da folha de pagamento, o sistema vai avaliar qual a dedução mais favorável, legal ou simplificada. Então, ele vai determinar essa informação. Se não configurar esse campo, eu não consigo salvar o cadastro do trabalhador. Junto do tipo de dedução, eu tenho uma flag que é a opção de não calcular adiantamento. Quando eu vou utilizar essa flag? Naqueles casos em que o trabalhador não deseja receber adiantamento, ou então que eu não pago adiantamento para o trabalhador recém-contratado. Então eu posso marcar a flag não calcular adiantamento e, nesse caso, o sistema vai calcular para todos os demais trabalhadores, menos para esse que não encaixa na configuração. Incidência de admissão. Mais um campo novo aí, conforme as alterações da legislação. A minha admissão, a incidência dela é uma admissão normal, que é uma contratação rotineira, ou é uma admissão em virtude de uma ação fiscal ou decisão judicial. Quando que nós vamos usar esses campos? Em caso, por exemplo, que eu precise contratar um funcionário e registrar a sua admissão com data retroativa, em virtude de uma ação trabalhista. Então, eu tenho a incidência de admissão decorrente de ação judicial ou de ação fiscal mediante uma fiscalização. No caso de uma admissão normal, corriqueira, eu vou colocar a incidência como normal. Tem o campo para exposição a agentes nocivos.
não exposto ou exposto, ensejador de aposentadoria especial, tipo de pensão, desconto de pensão alimentícia. Lembrar sempre que em virtude de ofício expedido lá pela vara da família. Qual que é o tipo de pensão estipulado? Salário contratual, salário mínimo, rendimentos, líquido, salário líquido com adiantamento e o percentual de desconto dessa pensão. Configurando aqui, quando nós formos calcular a folha de pagamento, o sistema gera o evento automático do desconto da pensão. Eu não preciso incluir manualmente o tipo de pensão para desconto. Ele vai calcular automaticamente. Ainda na tela de geral, nós temos informação de aprendiz grávida e, no caso de empresas que tenham trabalhadores com múltiplos vínculos dentro dela. Exemplo, instituição de ensino. Às vezes pode ser que eu tenha um professor que ele tenha 2 contratações dentro de uma escola. Um contrato administrativo e um contrato como professor. Então, ele tem múltiplos vínculos dentro do mesmo empregador. Essa é a opção. Ainda na aba geral do vínculo, nós temos um campo exclusivo para transferência de colaborador. O colaborador foi transferido da matriz para a filial. É um campo exclusivo para esse tipo de preenchimento. Ou foi transferido entre empresas do mesmo grupo econômico. Também campo específico para essa situação. E informações bancárias para aquelas empresas que trabalham com pagamento através do contra-cheque eletrônico, que é o crédito direto na conta bancária do trabalhador. Então, eu tenho um campo específico para informar os dados bancários e o tipo de pagamento, no caso, Pix, que é o mais recente. Próxima aba, nós vamos para a aba de cargos. Ponto de atenção. Se na aba geral eu informei o CBO de motorista entregador, na aba de cargos eu vou incluir o cargo e vincular aquele CBO informado na aba geral. Então, acessei a aba de cargos, clico do lado direito no maisinho para adicionar, informo a data da alteração, ficar sempre atento que essa data da alteração tem que ser conforme a data de admissão ou a data da mudança de função. Então, funcionário contratado, datas iguais, cargo. Qual o cargo que eu vou incluir, pessoal? Coloquei a informação de motorista entregador no CBO. Na tabela de cargo, eu vou cadastrar com o mesmo CBO. Vou repetir a informação. Motorista entregador. Descrição, nome da função. O CBO, motorista entregador. Descrição, vou colocar, por exemplo, motorista. Salvo, cadastro do cargo criado, vou buscar ele na consulta e vincular a admissão do trabalhador. Observação importante: cargos que são criados, vocês vão conseguir replicar para as próximas empresas que forem cadastradas. Então, eu posso montar uma tabela de cargos previamente, ou posso montar à medida que eu venha ter cadastro de novas admissões. Então, tabela prévia de cargos para utilizar para todas as empresas, ou posso utilizar à medida que eu for cadastrando empresa, fazendo admissões, vou criando os cargos de acordo com a necessidade. Aqui no caso, eu vinculei o CBO, cadastrei a função, incluí o CBO novamente naquela função e o motivo, vou colocar como exemplo, a admissão, que é referente à contratação. Poderia ter colocado o motivo no caso de uma mudança de função, uma promoção de trabalhador. Ele era motorista 1, vai agora para motorista 2. Então,
O motivo, eu vou justificar o cadastro do cargo ou a alteração desse cadastro. Salvo, segunda aba preenchida. Nós vamos avançar para a terceira aba, que é a de salários. Na aba de salários, na parte superior, vai trazer, depois de um certo tempo, o histórico do último salário e a data de inclusão. E na parte inferior, eu vou cadastrar o histórico de salários. Clico no botão para adicionar. Qual o tipo de pagamento para esse trabalhador? Ele é mensal ou periódico? É horista ou mensalista? Se ele for horista, eu vou marcar na flag aqui do lado direito. Valor do salário pode ser um salário mensal ou o valor da hora. Informo o salário no exemplo que eu vou utilizar mensal. Tem um atalho para ajudar no reajuste mediante percentual. Número de horas mensais. Reajuste de horas mensais. Data de inclusão. No caso de comissão, porcentagem de comissão sobre vendas e o motivo da inclusão. Vou usar o mesmo lá do cadastro da função. Motivo, admissão. Então, salário sempre será cadastrado dessa forma. Tipo de pagamento, se é horista ou mensalista, ou pode ser diarista também, não posso esquecer desse detalhe. Valor do salário, número de horas mensais, data de inclusão, motivo da inclusão. Na parte inferior, eu tenho um campo específico para cadastro de outros dados de vínculos empregatícios. No caso de trabalhadores que trabalham em mais de um local. E eu não quero que seja extrapolado o teto de recolhimento de INSS. Então, ele vai trazer um documento para a empresa, informar que ele tem outro vínculo empregatício, eu vou cadastrar aqui nessas informações. Finalizou, vou salvar, cadastro de salários cadastrados. Para finalizar o cadastro de salário, nós vamos pensar sempre o seguinte: se o trabalhador possui mais de um vínculo empregatício e ele informou na empresa esse segundo vínculo ou mais de um, eu posso cadastrá-lo junto do salário para que não extrapole o recolhimento do INSS dele. Não vai extrapolar o teto do INSS daquele trabalhador, dependendo de informação vinda do funcionário da empresa. Então, incluo o salário e na parte inferior eu vou adicionar esses valores oriundos de outras remunerações. Razão social, CPF ou CNPJ, categoria que essa pessoa possui no outro vínculo empregatício, valor do salário ou da remuneração, incidências de INSS, IR e FGTS. Feito isso, eu salvo o cadastro e pronto. Avanço para outra etapa. Dentro da aba de salários, nós temos o campo de cadastro do diferencial em virtude de acordo coletivo, convenção coletiva ou dissídio. Interessante essa informação para registro na remuneração do trabalhador que é informada ao E-Social. Por quê? Se eu tive uma diferença de salário em virtude de uma convenção coletiva e tenho que pagar a diferença, eu preciso informar ao E-Social o evento com essa diferença e o motivo daquele valor, basicamente incluindo na aba de salários as informações do sindicato, da convenção coletiva e os valores da diferença que está sendo pago. Fechado esse processo, nós vamos avançar para o campo de horários. Obrigatório a informação do horário do trabalhador. Preencho o tipo de regime de jornada, informo se é jornada de trabalho parcial ou não, e embaixo no histórico de horários, eu vou criar o horário para esse trabalhador.
Importante também lembrar que eu preciso cadastrar o horário por empresas. Eu não consigo replicar o quadro de horários para outras empresas. É exclusivo de cada uma delas. Clico no botão de incluir e vou informar. Código gera automático, inatividade se eu não quero utilizar mais esse quadro de horário, descrição, se tem vinculação com o sindicato eu vou informar, o turno de trabalho ou escala de trabalho. Turno, no nosso sistema, a gente vai ter que preocupar em preencher os turnos de trabalho. Quais seriam os turnos? Quando eu clicar para adicionar, vocês vão perceber que ele vai trazer os dias da semana, turno, primeiro e segundo turno. Qual que é o nosso primeiro turno? Vamos pensar no horário comercial. Eu trabalho no primeiro turno de 8 a meio-dia. Esse vai ser o meu primeiro turno. Em quais dias da semana? De segunda a sábado, de 8 a meio-dia. Horário de folga, domingo. Folga no domingo. Esse primeiro turno, totalizando 4 horas diárias. Qual seria o segundo turno desse trabalhador? O retorno do horário de refeição. Então, segundo turno, de segunda a sexta-feira, no horário de 14 às 18 horas. Então, ó, adicionar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, turno 2, horário de entrada 14 horas, horário de saída 18 horas, totalizando no segundo turno 4 horas. Fechado semanal, 44 horas semanais. Então, informando o primeiro e o segundo turno, o sistema vai calcular automaticamente a média por dia e o total de horas semanais. Vezes o total de semana, 220 horas mensais. Esse é o cadastro por turno, tá? Agora, cadastro por escala. Eu vou salvar esse. Nós vamos adicionar um horário por escala. Colocar a informação e vou marcar a aba de escala. Pode ser uma escala 12 por 36, ou então gerar escala automática. Quais os tipos? Tem o exemplo de 12 por 36, 18 por 36, 24 por 48, 5 por 1, 5 por 2, 6 por 1. Eu posso ticar os itens que eu quero utilizar e informar o horário de entrada, saída e os intervalos. Pronto, escala montada. Próximos funcionários que eu contratar, se o horário deles encaixa nesse período, eu vou usar para a mesma coisa. Salvo e pronto. Horário feito. Quadro de horário montado. Até neste campo geral, cargo, salários e horário, eu tenho a admissão pronta do trabalhador. Daqui para frente, nós vamos ter a questão da informação do Vale Transporte. Se o funcionário optou por utilizar o Vale Transporte, eu preciso incluir a informação, ou seja, incluir o registro de participação, a solicitação do Vale Transporte. Então, eu preciso, para que o sistema calcule corretamente, tanto o desconto, a quantidade utilizada, gerar os relatórios de utilização, tanto para controle de compra ou para informação do funcionário, eu tenho que cadastrar o fornecedor, valor unitário do Vale Transporte. Então, eu vou cadastrar as informações do fornecedor de Vale Transporte, o valor unitário da tarifa e a informação da descrição dessa tarifa. Cadastro as informações e vinculo ao cadastro do trabalhador. Então, informação
do fornecedor e tarifa, evento para desconto automático do Vale Transporte. Nós vamos trabalhar com o evento 87. Esse é o evento oficial para desconto de Vale Transporte. Tipo de cálculo, posso trabalhar com desconto com base em dias úteis, informar número de dias, quadro de horário e dias úteis, ou informar a quantidade. E a quantidade por turno de trabalho. Então, se o funcionário trabalha de manhã e à tarde e ele usa um ônibus para vir ao trabalho, é um vale por turno. À tarde ele usa outro vale para voltar para casa. Então, turno, um vale. Se ele almoça em casa, ele vai ter 2 vales por turno. Então, esse é o cálculo que a gente vai fazer na hora de preencher o cadastro. Dando sequência no cadastro, nós temos a informação do plano de saúde, empréstimo consignado, previdência complementar. Todos esses 3 campos nós precisamos cadastrar a informação do fornecedor. Plano de saúde, eu vou incluir a informação da empresa que fornece o plano de saúde. Então, cadastro os dados da empresa do plano de saúde, mais obrigatório a informação do registro de ANS, Agência Nacional de Saúde. Então, razão social da operadora do plano de saúde, CNPJ, registro da ANS. Incluo as informações, coloco os dados, data de início do plano de saúde, data final, caso tenha, os eventos que serão utilizados para desconto do plano de saúde, tanto para titular quanto para dependentes, e também na questão da coparticipação. Eventos 101, 344, 345 e 346. Vou incluir as informações. Certo? Seguindo ainda nos cadastros, eu vou para o empréstimo consignado. Se a empresa tem que realizar o desconto em virtude do empréstimo consignado, nós vamos cadastrar as informações referentes do banco que fez o empréstimo. Vou utilizar o evento 347 e o número do contrato desse empréstimo consignado. É obrigatório o preenchimento. Data de início e data de fim desse empréstimo. Na sequência, previdência complementar, caso a empresa tenha esse benefício, e informação do local de trabalho, exclusivo para registro no evento S2200. Vou informar o local de trabalho desse trabalhador. Informo o CEP, endereço, local e pronto. Com isso, eu fecho o cadastro do vínculo do trabalhador. Importante, pessoal, ficar sempre atento à aba geral, cargos, salário e horário. 4 campos essenciais para um cadastro bem feito. Finalizou, salva a informação, trabalho feito, trabalhador cadastrado com sucesso. Basta voltar na aba de manutenção, trabalhador, vínculo, você vai indicar o trabalhador que acabou de ser contratado. Com isso, a gente fecha esse detalhe e nós vamos avançar para os próximos cadastros. Até a próxima aula.